O Internacional dentro de campo começa sua preparação para o Clássico Grenal do próximo domingo, no estádio Beira-Rio, às 18 horas. As dúvidas são muitas em relação à equipe que começará a partida sob comando do técnico Eduardo Cudê. Fora de campo, o Internacional segue se movimentando dentro do mercado de transferências. Uma fala muito importante no Rio de Janeiro sobre a venda de Thiago Maia para o Internacional chamou a atenção. A possibilidade de mais uma saída e fim de ciclo no Beira-Rio e a ida de um volante para o futebol do Rio de Janeiro. A informação muito importante sobre uma reunião na Alemanha, que pode definir a chegada de Rafael Borré ao Internacional. E o Colorado está fazendo mais uma contratação fora de campo. Eu trago os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo todos os detalhes do que foi a segunda-feira no noticiário do Inter, esse dia 19 de fevereiro de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá no site KTO.com, site seguro, simples e fácil de se utilizar, muito seguro. Vai lá em KTO.com, você que não tem registro ainda, faz o teu registro, usa o código DIAS e ganha 20% de free bet para sair brincando lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, o Internacional que esteve de folga nesta segunda-feira, depois da vitória, com titulares por 3-1 contra o Novo Hamburgo ontem à noite no Estádio do Vale. O Internacional se mantém na liderança do Campeonato Gaúcho e se representa amanhã, 9h30 da manhã, no CT Parque Gigante. Depois da atividade, as apresentações de Wesley e Bruno Gomes, os dois reforços anunciados na última sexta pelo Internacional, serão apresentados, considerarão entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante e vão falar com o torcedor do Internacional pela primeira vez desde os seus anúncios. Inclusive, os dois devem ficar à disposição do Cudê para o Clássico Grenal. Inclusive, no último vídeo aqui do canal, eu falo sobre as 3 dúvidas na equipe titular do Internacional, jogadores que podem ficar fora por questão clínica e médica do time titular e também Bruno Gomes e Wesley podendo estrear no Grenal com a camiseta do Inter, tá certo? Bom, avançando, pessoal, eu quero falar agora sobre mercado de transferências. E eu quero começar aqui não sobre jogadores, e sim sobre uma chegada que até não envolve janela, enfim, mas é uma contratação que o Inter está fazendo para ajudar a gerir os processos no seu futebol, principalmente a transição de atletas do futebol de base do Inter para o elenco profissional. Uma informação muito importante foi trazida pelo Rafael de Vério, hoje do site GZH. O Internacional está contratando PC de Oliveira como coordenador técnico do Internacional. Para quem não conhece, PC de Oliveira, Paulo César de Oliveira, seu nome completo é mais conhecido como PC de Oliveira, está trabalhando há mais de 40 anos na área do futebol e trabalhou também no futsal, principalmente dentro da sua carreira, onde teve maior destaque foi nas quadras e não nos campos, foi no futsal. Ele vai trabalhar lado a lado com o Jorge Andrade, diretor de futebol que cuida da formação de atletas da base e transição para o profissional. Ele vai trabalhar, claro, com a supervisão do Magrão, diretor de futebol do Internacional. O PC de Oliveira está agora com 63 anos, foi muito vitorioso quando esteve no futsal pela Ferroviária de São Paulo, onde ele começou como jogador, mas trabalhou também, foi muito vitorioso também dentro das quadras no futebol, passou pelo Itaqui também, aqui no Rio Grande do Sul. No campo, foi campeão da Copa Paulista, justamente no Ferroviária de São Paulo, onde ele começou como jogador, foi técnico também no Aimoré, aqui no Rio Grande do Sul, e nos últimos anos ele foi auxiliar do Alex Cabeção, meia Alex, Fenerbahçe, todo mundo sabe, Curitiba, São Paulo, Palmeiras, foi auxiliar do Alex no Avaí e também no Sub-20 do São Paulo. O PC de Oliveira vai, ao lado do Jorge Andrade, trabalhar nessa transição de jogadores da base para o elenco profissional. Vai ser basicamente um coordenador técnico da base colorada. Bom, indo para dentro das 4 linhas e, de fato, janela de transferências. 3 informações bem importantes que eu tenho para trazer nesse conteúdo aqui para vocês. Em relação
a saídas. Informação que eu trouxe hoje à tarde na rádio da TV Bandeirantes e foi trazida em primeira mão pelo Marinho Saldanha lá no site UOL, em relação a mais uma saída no Internacional. Carlos Depena está na mira do Vasco da Gama mais uma vez. Para quem não lembra, e por isso eu digo mais uma vez, quando o Depena veio para o Inter em 2022, uma indicação do técnico da época, Cacique Medina, que jogou com o Depena no Nacional do Uruguai quanto jogador, indicou o uruguaio para vir vestir as cores do Internacional em 2022, o Depena estava acertado com o Vasco da Gama. Foi naquela época da guerra entre Rússia e Ucrânia, ele estava no Dinamo de Kiev na Ucrânia, teve seu contrato congelado, esteve acertado com o Vasco da Gama, o Inter entrou no negócio, com o aval do Cacique Medina, que convenceu o jogador a vir a Porto Alegre, ele assinou o contrato com o Inter dentro daquela normativa da FIFA, depois o Inter conseguiu adquirir o Depena em definitivo. Ele tem contrato até dezembro com o Internacional e o Vasco da Gama mais uma vez está interessado no jogador. Pelo que eu conversei com pessoas do Inter e do staff do Depena, não teve ainda uma proposta formalizada, mas eu procurei pessoas do Vasco no Rio de Janeiro que me relataram que de fato é um nome que interessa ao Vasco da Gama e o seu técnico Ramon Dias, que conhece o Carlos Depena, já fizeram essa avaliação e teria o aval da 777 Partners, que é a SAF, é quem gerencia o futebol profissional do Vasco da Gama. O que eu sei é que o Kudê gosta muito, tá? O Kudê gosta muito do Carlos Depena, mas ainda assim, mesmo assim, o Internacional, e aí eu digo a direção do Inter, o departamento de futebol, enxerga o Carlos Depena como um de seus atletas negociáveis dentro do elenco. Por mais que tenha essa confiança e o gosto e o apreço do seu técnico Eduardo Cudê. Como eu disse, ele tem contrato até dezembro, não se sabe o futuro do jogador, não está definido. A gente sabe que em 2022 ele se destacou muito no Campeonato Brasileiro, em 2023 caiu muito seu rendimento, teve um problema familiar envolvendo seu pai, que ele mesmo disse diversas vezes na zona mista do Estádio Beira-Rio depois de algumas partidas, que também influenciou para esse seu momento ruim, mas ainda pode ser um jogador que pode deixar o Internacional nessa janela de transferências. Em relação às chegadas, obviamente a prioridade do Inter está na contratação de um goleiro, de um lateral esquerdo e também de um volante. Além da possibilidade da chegada de um atacante de velocidade, que foi o Wesley vindo do Cruzeiro, e de mais um zagueiro para o elenco. Dentro desses negócios, a gente sabe que o negócio mais quente é o Thiago Maia, volante de 26 anos do Flamengo. Como eu já trouxe aqui no canal, é um jogador que está acertado com o Inter. O Inter venceu uma barreira muito importante e talvez a que era mais difícil dentro desse planejamento, que era acertar com o Flamengo. O Inter tem valores acertados com o Flamengo, mas o Flamengo ainda não acertou a composição desse negócio em relação ao percentual do atleta, até porque o Flamengo tem 50% e o Lille da França, onde o Thiago Maia jogou nas últimas temporadas, antes de ir para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo, também tem 50% do jogador. O Inter está tentando comprar os mesmos 50% do Flamengo, mas o Flamengo não quer vender 50%. O Flamengo quer vender um percentual menor para o Internacional. O Bruno Spindel, que é diretor de futebol do Flamengo, deu uma entrevista lá no Rio de Janeiro hoje e falou sobre o negócio envolvendo o Thiago Maia. Ele disse o seguinte, tá? Tem conversa sim na negociação com o Internacional, mas não é uma negociação simples, pois envolve três partes. Envolve o Flamengo, envolve o Lille, que também é detentor de parte dos direitos econômicos do atleta, e envolve o Internacional. Dentro disso existe uma série de detalhes que não cabe colocar aqui. A negociação ainda está aberta e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, foi o que disse o Bruno Spindel aí, diretor de futebol do Flamengo. O Inter está nesse compasso de espera, estando acertado com o jogador, estando acertado em valores com o Flamengo e aguardando fechar esse negócio. O Thiago Maia é um pedido do técnico Eduardo Cudê. Pra gente fechar, pessoal, eu quero falar sobre Borré, porque eu trouxe nas últimas horas e nos últimos dias que o Werder Bremen lá na Alemanha já admite, o Clemens Fritz, diretor de futebol do clube alemão, deu uma entrevista para o Datestub, que é um dos principais veículos de comunicação do Werder Bremen lá na Alemanha, que sim, existe uma boa chance do Borré ser liberado, que eles estão avaliando, eles vão definir isso até o final desse mês de fevereiro, ou seja, eles têm mais ou menos 10, 11 dias para fechar essa situação envolvendo o atacante colombiano Rafael Borré, se ele vai ser liberado para o Inter ou se ele vai ficar até terminar a temporada por lá. Aí ele chegaria só a partir do dia 10 de julho, no meio da temporada, no Internacional, mas que ele está sendo reserva, a gente sabe disso, ele está sendo reserva, entrando na reta final de algumas partidas, até como uma forma de punição pelo anúncio do Inter, por ter aparecido para fotos com a camiseta do Internacional. A gente sabe, e já trouxe aqui, que isso incomodou o clube alemão bastante, mas
existe a possibilidade de uma liberação antecipada, na medida que o Werder Bremen está praticamente excluindo qualquer possibilidade de rebaixamento. Eles engataram uma sequência de 4, 5 vitórias seguidas, tiveram uma derrota e já venceram o Colônia fora de casa por 1-0 na última rodada da Bundesliga, do campeonato alemão, e agora o Internacional está aguardando. E o Inter está mais do que confiante. Pelo que eu conversei com algumas pessoas nos bastidores, o Inter já está acima de expectativa, fé, crença e confiança. O Inter tem quase convicção, tá? E até essa pessoa que eu conversei do Internacional, do departamento de futebol, me disse o seguinte: olha, Lucas, não dá pra cravar, mas a gente sabe que a chance é muito boa de que ele chegue até o dia 7 de março, que é o fechamento da janela, aí ele conseguiria rescindir o seu empréstimo do Werder Bremen, chega de forma antecipada, ele já tem contrato com o Internacional válido até 2028, né? Tá emprestado ao Werder Bremen nesse caso com um vínculo de empréstimo, é regularizado no BID, pode ser inscrito em Sul-Americana, pode ser inscrito em Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. No Gauchão tinha que ser até a sexta passada. O Borré, nesse momento, está com a França. Está na França, com a sua família, curtindo folga. Mas o staff do jogador falou ao Alexandre Ernst, meu parceiro de donos da bola na TV Bandeirantes e também colega do Voz do Gigante, que vai ter uma reunião nos próximos dias com o Werder Bremen para tentar selar esse acordo e essa liberação do Borré. Até o momento, o Werder Bremen não pediu nenhum valor para o Internacional, para que isso fique claro. E até pela tendência e conjuntura atual, a tendência é que eles nem peçam um valor, que eles acabem liberando o jogador, porque ele não está sendo utilizado por lá, não está sendo tão aproveitado, está entrando na reta final das partidas, virou um jogador substituível e negociável, e o Werder Bremen está focado nessa reta final agora que tem de campeonato alemão, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!